O Mídia News entrevista hoje a nova secretária municipal de saúde, Lucilena Barbosa Sampaio. Médica pediatra, Lucilena tem uma carreira renomada na área e é ex-presidente do Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso. Empossada no dia 1º de janeiro, a secretária agora enfrenta o desafio de comandar uma das pastas mais precarizadas pela antiga gestão da prefeitura. Seja bem-vinda, secretária. É um prazer recebê-la no estúdio Mídia News. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e esclarecendo o que for necessário. Ótimo. Secretária, eu queria começar falando sobre essas visitas que o prefeito Abílio e a senhora têm feito juntos, né, nas UPAs, nas UBSs, e saber assim, qual que é o diagnóstico que a senhora tem feito através dessas fiscalizações até o momento? Não são fiscalizações, são visitas, como você disse, né? As visitas são para ver como é que as coisas estão funcionando, mas elas deverão ser feitas de maneira formal para identificar as inconformidades que existem em todas as unidades de saúde, junto com os secretários adjuntos, desde as unidades básicas de saúde até os hospitais. Então é uma coisa que a gente tem que fazer para iniciar a gestão, né? Ver em loco como as coisas estão funcionando, quais são as necessidades, quais são as dificuldades, falar com os funcionários, com os servidores, para saber como é que está o trabalho deles. Esse é o nosso objetivo nesse primeiro momento. Algumas coisas a gente já sabe, né? A gente já tem mais ou menos um diagnóstico, é só para a gente ver e quantificar as coisas em loco e ver quais são as prioridades de ação nesse começo de mandato. E até o momento, assim, o que a senhora já percebeu de prioridade em relação a essas visitas? São várias, né? Em cada setor, a prioridade fica um pouquinho diferente. Por exemplo, nas unidades básicas de saúde, com a nova proposta de atendimento que a gente está trazendo, a gente tem que mudar um pouquinho o perfil dos medicamentos e insumos que são levados para lá. As condições ambientais, né, de cada unidade, telhado, água, luz, telefone, internet, essas coisas todas. Nas UPAs a mesma coisa, as condições ambientais, o aporte de insumos e medicamentos, as condições de atendimento à população, maca, maqueiro, cadeira de roda, enfim, os insumos que são necessários para a gente atender a população na ponta. E nos hospitais, tentar reorganizar a rede para saber quais são os atendimentos prioritários que a gente tem que fazer em termos de procedimentos e levar as coisas que são necessárias para as unidades para realizar esses procedimentos de uma maneira bem geral. Secretária, na época do prefeito Emanuel, né, na antiga gestão, houve uma operação, né, uma investigação envolvendo ali cabides de emprego na saúde. O prefeito chegou até a ser afastado na época, né, a primeira-dama também foi impedida ali de entrar na prefeitura depois dessa investigação. E eu queria saber da senhora, assim, se quando, nesses dias que a senhora já está ali a par da secretaria, se percebeu esse inchaço na pasta em relação a essa questão de cabide de emprego que ocorriam na antiga gestão? Então, a gente identificou que realmente existe um número um pouquinho acima do nosso entendimento, do que seria o suficiente para atendimento da saúde. As formas de contratação são muito diversificadas, a gente está priorizando a manutenção dos servidores que são já efetivos, identificando as especialidades técnicas de cada um e realocando. As contratações que foram feitas de forma irregular, né, durante a gestão do prefeito anterior, a gente vai realmente exonerar, a não ser que seja um servidor que tenha uma expertise muito especial e não possa ser substituído nesse momento. Então o critério está sendo esse, né? Quem tem contratação irregular não fica, quem tiver alguma expertise específica, a gente consegue manter por um tempo que for necessário para a gestão poder não parar. E a senhora tem algum número em relação a essas contratações irregulares na secretaria? Não tenho como te falar, porque essas contratações, elas divergem nos mais diversos lugares, né? A empresa Cuiabana, que são os hospitais São Benedito e HMC, tem uma série de pessoas que foram contratadas irregularmente
e essas pessoas estão sendo revistas agora pela equipe que está cuidando especificamente da empresa Cuiabana. E na Secretaria Municipal de Saúde é a mesma coisa, né? Onde existe contratação irregular, a gente está fazendo esse pente fino. Mais números eu não tenho para te dizer agora não. E esse pente fino também já faz parte da redução que o prefeito citou, que ele falou que, né, queria fazer uma redução de 40% ali de servidores comissionados. Envolve isso também. Já faz parte desse número, ok. E eu queria saber também em relação à antiga gestão, né? A senhora, na entrevista anterior aqui no site, falou sobre revisar contratos e tudo mais, e eu queria saber se a senhora já vai fazer essa devassa, e se a senhora encontrar alguma assim, irregularidade em relação à gestão anterior, se pretende denunciar no Ministério Público, como que está essa operação, né, dentro da Secretaria? Todos os contratos de prestação de serviço, de compras e tudo mais estão sendo revisados. O objetivo é que a gente torne esses contratos o mais enxutos possível. É óbvio que a gente sabe que existem passivos em um grande número de contratos. Esses passivos serão renegociados. Foi formada uma comissão para tratar exatamente esse tema, mas isso não acontece só na saúde, né? Tem outras pastas também. Então, todas as secretarias foram incitadas a levantar esses contratos, indicar se há possibilidade de redução naquilo que foi contratuado, e essa comissão vai tratar, junto com cada secretaria, desses contratos, juntamente com planejamento, juntamente com a pasta da Fazenda, para que a gente reduza esses contratos, obviamente sem prejudicar o serviço que já foi prestado, né? O passivo que existe, ele vai ser renegociado, a gente não quer prejudicar ninguém que prestou algum tipo de serviço, mas o objetivo é reduzir o quanto for possível os contratos que existem hoje. Eu também queria saber a opinião da senhora secretária, ainda falando da gestão anterior, né? Todo mundo sabe que a pasta da saúde foi uma das mais fragilizadas, né, em relação a investigações e apontando questões de irregularidade e corrupção em relação ao prefeito anterior, né? Eu queria saber da senhora, assim, a senhora sendo, né, uma médica, como que vê essas operações e essas denúncias ocorrendo em uma pasta tão sensível, né, que cuida de vida de pessoas aqui da população cuiabana? Eu acho lamentável que as pessoas usem uma pasta que tem exatamente esse fim, né, de cuidar da população, para benefício individual. Acho isso muito ruim, né? Na nossa gestão isso não vai existir. Se isso for identificado, vai ser dado o devido tratamento, né? Nós somos absolutamente contra a corrupção, mas eu não creio que as pessoas que estão conosco estejam com esse objetivo, né? Então, o tratamento que for dado é tratamento legal. Não vai se admitir esse tipo de coisa, não. Eu acho lamentável quem faz isso. E a senhora classificaria assim como criminosa a gestão que o Emanuel fez na Secretaria de Saúde? Eu não diria isso, porque os crimes são apurados pela justiça, né? Civil, criminal. Então, eu não tenho conhecimento tão aprofundado assim dos processos para falar que alguém é ou não um criminoso. Isso cabe à justiça. E o prefeito Abílio, ele falou também em relação de acabar ali com a empresa cuiabana de saúde, né, para colocar nos hospitais municipais ali que já tem o quadro efetivo da prefeitura. Eu queria saber da senhora, assim, neste momento vai ser essa mudança, né, de acabar com a empresa cuiabana, de curto ou a longo prazo essa questão? Olha, liquidar uma empresa como é a empresa cuiabana não é uma coisa tão fácil assim, é uma coisa complicada. Ela foi criada com o objetivo de atender a uma necessidade daquele momento ao município de Cuiabá. E hoje ela é uma empresa muito grande, infelizmente com passivo tão grande quanto, com o número de funcionários também muito grande, com contratações irregulares. Então, enquanto todas essas questões não forem sanadas, a gente não pode pensar no fechamento da empresa. Hoje o que acontece é que a empresa está com uma gestão subordinada à Secretaria Municipal de Saúde. Não era assim, ela era quase que independente da Secretaria, a gente só financiava. E hoje ela está subordinada à Secretaria, e as ações que são feitas
essa questão de revisão de contratos e pessoal, tudo é feito de maneira conjunta com a Secretaria Municipal de Saúde, não é mais independente. Então, a interlocução com os diretores de lá, que estão previstos na lei que criou a empresa cuiabana, ela está sendo muito mais harmônica e conjunta para que a gente possa distribuir melhor os recursos humanos, os recursos financeiros, para que a saúde possa acontecer com o menor gasto possível e eliminando o passivo que existe. Então, esse processo, né, de fundir ali definitivamente a empresa com a secretaria vai ser feito ali a longo prazo, né, durante a gestão. Eu diria que médio e longo prazo. Curto prazo não tem como a gente encerrar a empresa. Uhum. E a senhora poderia explicar assim, como é esse processo de fusão da empresa, de acabar com a empresa cuiabana? Do ponto de vista legal, eu não saberia te dar detalhes, tá? Mas o que acontece hoje? Como eu te falei, a empresa cuiabana é uma empresa que foi criada para atender a secretaria e ela gerenciava e gerencia 2 hospitais, HMC e São Benedito. Ela vai continuar fazendo isso, só que subordinada à Secretaria Municipal de Saúde. Então, hoje, as pessoas que estão na direção da empresa cuiabana, elas estão subordinadas à secretaria. Todas as ações e decisões são tomadas em comum acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. E a senhora mencionou agorinha, né, a questão do passivo. Eu queria saber quanto que está ali a dívida da empresa cuiabana. A senhora já tem esses números exatos ou o que é apurado até o momento? Mas são muitos zeros. Eu lembro que o Abílio, ele mencionou que era 700 milhões, juntando 200 milhões da empresa cuiabana e 500 milhões da pasta da saúde, né? Esse número aumentou, a senhora sabe dizer? Um pouquinho. Aumentou um pouquinho, ok. E a questão também financeira de Cuiabá é muito debatida, né, nesse início da nova gestão, porque, enfim, existe um rombo ali no caixa e muita coisa a ser feita, né? A pasta de saúde é uma das prioridades do prefeito, como ele já mencionou, e eu queria saber, assim, da senhora, como está sendo essa organização para conseguir fazer o que tem que ser feito nesse início de gestão, mas sem esse dinheiro, né, para gastar, assim, em relação às unidades de saúde, enfim, a organização da secretaria em si. Então, o dinheiro que a gente dispõe, né, e a Secretaria de Saúde é uma das secretarias que pode gerir algum tipo de provento, né, para a prefeitura, a gente está tentando organizar de forma a fazer contratualizações que possam melhorar esse aporte financeiro dentro daquilo que a secretaria pode fazer. Essa é uma das vertentes. A outra é esse enxugamento da máquina para reduzir os custos. A outra é a revisão dos contratos, para tentar reduzi-los ao máximo que for possível. E junto com a Secretaria de Fazenda, eles vão olhar no que eles têm de recursos financeiros na prefeitura, priorizando o atendimento da população. São essas linhas que a gente tem de trabalho e espero que, né, até o final do ano a gente consiga equilibrar as despesas e as receitas. Sim. E a senhora já conseguiu conversar com fornecedores ali que ainda estão com dívidas a pagar para fazer essa renegociação dentro da pasta? Então, alguns entraram em contato conosco por WhatsApp ou por mensagem e colocando, né, o passivo que existe a ser acordado, mas como eu falei para você, foi criada uma comissão dentro da prefeitura que é quem vai fazer essas negociações de todas as pastas, não só da saúde. Então, o que a gente faz é levantar as informações, né, o passivo, a data de início do contrato, quando foi feito o último pagamento, enfim, se situar de cada um deles e passar para essa comissão, priorizando aquilo que não pode parar. Vou dar um exemplo, estou falando que é o mais importante, tá? A alimentação não pode parar, né? O paciente internado não pode ficar sem comer. Limpeza não pode parar. Então, são coisas que a gente prioriza porque não dá para ficar sem o serviço. Mas os contratos que existem, eles têm fiscais, esses fiscais serão chamados a opinar sobre a oferta do serviço que foi contratado, se ele foi realmente executado. Se não, a gente vai reduzir esses contratos para aquilo que foi realmente executado e negociar o passivo que ainda existe. A estratégia no momento é essa comissão é que vai fazer isso tudo.
Outra coisa que o prefeito Abílio mencionou, né, nesse inchaço ali da máquina da prefeitura, foi o gasto excessivo ali com empresas de tecnologia, né? Ele falou que empresas que fazem o mesmo serviço ali e estão ali pegando o recurso da prefeitura, né, que num gasto muito elevado. Uhum. Isso acontece também na pasta de saúde? Sim, porque assim, a empresa, vamos dar um exemplo, vamos ver que ela faça uma gestão, um contrato com a Mídia News para atendimento de TI. Aí ela vai e faz um outro contrato com você para fazer a mesma coisa. Então você fica com uma duplicidade de contrato fazendo com o mesmo objeto. É isso que a gente tem identificado. Então os contratos ficam muito inchados, com faturamento muito alto, às vezes com serviços que estão se sobrepondo, que poderiam ser simplificados. E por outro lado, tem demandas muito importantes de organização do sistema que a gente não tem e que tem que ser negociadas. Foi feito uma licitação, um pregão, não vou me recordar agora bem o que foi, mas já existe uma empresa que presta serviço e a gente vai sentar agora com as pessoas que estão envolvidas na parte de tecnologia e informação, que estão fazendo já um diagnóstico de toda a rede, não só da saúde, mas da prefeitura como um todo, para que as coisas funcionem de maneira única, né? De forma que, por exemplo, a saúde converse com o planejamento, converse com a fazenda e por aí vai. Então o objetivo todo é esse, tornar a prefeitura mais ágil e que as pastas possam conversar entre si, não havendo sobreposição de trabalho, né, dentro dessa parte de TI também. Uhum. E de quanto que é o contrato da saúde com essas empresas de TI, secretária? Não sei te falar não sabe precisamente, não. Ok. Porque não é só a saúde, entendeu? Ela tem contrato com várias pastas. Com várias pastas, ok. E a senhora também assinou nessa semana, né, uma portaria falando sobre acabar com a necessidade de agendamentos em primeiro atendimento ali nas unidades municipais. Eu queria saber, na prática, assim, o que muda para o usuário dessas unidades? Então, vamos colocar a coisa assim no seu devido lugar. A unidade básica de saúde tem por premissa o acolhimento do paciente na ponta. É pela unidade básica que o paciente entra no sistema para ser atendido, tá? Esse paciente hoje tem sido atendido, na maior parte das vezes, nas UPAs, que são para atendimento de urgências e emergências. É óbvio, o paciente não sabe o que é urgência e emergência, então ele procura. Mas muitas vezes procura porque ele não conseguiu atendimento na unidade básica de saúde. Então, o que a gente identificou, né, por números que estão disponíveis? As unidades básicas de saúde estão com subaproveitamento significativo. Tem unidade básica que atende 40% da sua capacidade, entre 40% e 60%, mais ou menos isso, tá? Uhum. Esses pacientes estão indo para as UPAs. E quando a gente vai na UPA ver o tipo de atendimento que é feito lá, 80% a 90% são de atendimentos de baixa complexidade. São atendimentos que são classificados como azul e verde, né? Pelo critério de Manchester. Então, eles poderiam ser atendidos na unidade básica de saúde. O que nós fazemos? Essa ociosidade da atenção primária vai atender esse excesso de paciente que está na UPA, que é o paciente mais simples de atender. Uhum. É a dor abdominal, é a dor para urinar, é a dor de cabeça, é a febre de baixa intensidade, é a lombalgia, são coisas leves que não tem nenhuma urgência, que podem ser vistas na unidade básica de saúde. Uhum. Nós temos um número imenso de unidade básica de saúde, cerca de 112 mais ou menos que estão funcionando, e que podem atender mais 3, 4 pacientes, né, em cada período, não tem dificuldade alguma, né? Então essa ociosidade ela vai desaparecer da unidade básica e esse paciente não vai precisar ir para a UPA. A questão da regionalidade, da territorialização, que é muito questionada, esse atendimento de livre demanda, ele vai acontecer num primeiro momento. Mas esse paciente que teve esse primeiro atendimento, ele vai ser, obviamente, referenciado para a sua área de abrangência e vai dar seguimento a esse primeiro atendimento lá na sua área de abrangência, fazendo o seu cadastro e melhorando o conhecimento daquela área de abrangência, daquela unidade de saúde, dos pacientes que estão ali sendo atendidos. Então, a ideia é essa. O paciente ele entra por qualquer porta,
mas depois ele vai exatamente para o lugar aonde ele tem que ser atendido. Não, a gente não vai deixar de atender nenhum programa, não vamos deixar de agendar paciente normalmente de forma alguma, mas a gente vai dar a possibilidade para o paciente de se dirigir à unidade básica de saúde para receber o atendimento mínimo que seja. A gente também entende que de alguma forma o paciente deixou de ir à unidade básica de saúde pela baixa resolutividade que ela tem, né? Às vezes não consegue fazer um exame de urgência, não consegue fazer um laboratorial, nem de imagem. Nesse primeiro atendimento, se houver necessidade de um exame de caráter de urgência, esse paciente vai ser encaminhado para a UPA. Se não houver, se for um atendimento clínico, ele sai dali com o problema resolvido. Então não corre esse risco assim de sobrecarregar as unidades por conta dessa nova portaria que a senhora colocou, né? Porque eu falo assim porque alguns funcionários, né, relataram insatisfação assim nos bastidores em relação a isso, alegando que já tem uma demanda muito grande, que, né, essa mudança poderia acarretar nesse acúmulo ali de pacientes. Então isso não corre o risco de acontecer, né, pelo que a senhora explicou. Olha, quando a gente olha as fichas de atendimento das UPAs, quantitativo delas e o qualitativo também, como eu falei para você, atendimento de baixa complexidade. E quando a gente olha para a ociosidade da unidade básica de saúde, eu não vejo como sobrecarregar se você distribuir, sinceramente. Eu não estou aqui para colocar a faca no pescoço de ninguém, a gente não veio para isso. Mas eu também não posso chegar numa unidade básica de saúde e ver que tem gente lá sem fazer nada e chegar na UPA daquele bairro e tem inúmeras pessoas lá esperando para ser atendidas com coisas que não precisariam ser atendidas lá. Então esse equilíbrio tem que haver. A gente vai conseguir encontrar esse equilíbrio olhando bem de perto o funcionamento dessa proposta. Mas eu volto a repetir, esse tipo de atendimento ele já está previsto na unidade básica de saúde. Eu não estou inventando nada. Eu não estou colocando na unidade básica nada que já não fosse previsto no atendimento. O que a gente vai ter que fazer é dimensionar isso, talvez criar o horário estendido, se for a gente identificar que é necessário, mas essa ociosidade na unidade básica e esse excesso de pacientes que não têm indicação de urgência se acumulando nas UPAs e transmitindo doenças uns para os outros, isso a gente tem que tentar evitar. Esse é o nosso objetivo. Secretária, também a gente não pode deixar de perguntar, né? Faz aí uma semana que a senhora tomou posse oficialmente como secretária da Saúde e eu queria questionar a questão do fardo, assim, de estar à frente da pasta ali, digamos, mais problemática da Prefeitura de Cuiabá, né? Era o que a senhora esperava ou superou ali, é pior do que imaginávamos antes da senhora assumir essa pasta? Como tem sido essa experiência? Então, eu sabia que a pasta é uma pasta difícil, né? Eu trabalhei muitos anos no serviço público, fui servidora por 28 anos e conheço bem essa dinâmica. E a gente saí exatamente quando o prefeito anterior entrou no seu primeiro mandato. E a gente via como as coisas estavam acontecendo. O fato de ser presidente do CRM e ter passado por pandemia, esse histórico todo que a gente vivenciou nos últimos anos, a gente consegue ter um olhar bem real do que está acontecendo. Então, eu não tinha ilusão de que ia ser uma coisa fácil. Mas uma coisa é fato, as circunstâncias em que a pasta foi deixada, e não só a saúde, a prefeitura em si, são muito piores do que a gente imaginava, né? Esse grau de endividamento, a gente não imaginava que fosse tão grande, não. Esse aspecto está pior. Mas o trabalho que ia dar, de organização, é mais um desafio. Eu estou muito motivada, eu acho que a gente vai conseguir fazer muita coisa. Ótimo. E a gente tem visto também o prefeito Abílio, né, ele faz postagens nas redes sociais, que ele tem saído da prefeitura ali de madrugada, né, trabalhando até altas horas da noite, e eu acredito que a senhora acompanha ele, assim, em alguns desses momentos que tem que trabalhar, né, até tarde na prefeitura para resolver a situação. Nas UPAs. E como que tem sido esse trabalho também? É muito cansativo? É diferente do que a senhora tinha experimentado antes? A senhora
já falou que foi servidora, né? Mas agora na prática ali de sendo secretária, como que a senhora tem observado isso? É muita demanda mesmo? É muita demanda, tem muita coisa para a gente fazer. Eu tenho até certa admiração do Abílio, porque se para a saúde está difícil, ele tem a saúde e todas as outras partes para lidar. Essa questão econômica e financeira também é muito angustiante, né? A gente fica querendo resolver as coisas e não consegue fazer as coisas no tempo que a gente gostaria. Mas eu acho que isso vai até um certo momento, né? As coisas vão se equilibrar, a poeira vai assentar, nós vamos conseguir identificar os maiores gargalos, fechar as coisas direitinho, colocar para funcionar. Eu tenho assim, uma grande expectativa de que as coisas vão andar bem, talvez num tempo até mais curto do que a gente imaginava, porque a equipe é muito boa, a equipe é unida, a equipe tem os mesmos objetivos, tem conhecimento dos assuntos que tratam. Então eu acho que tem tudo para dar certo e não ficar tão pesado em um tempo menor do que a gente imagina. Ótimo. E durante a campanha também, o Abílio ele veio aqui, né, conversou com a gente sobre questões de plano de governo e tudo mais, e a gente ficou muito interessada no plano para a saúde, né, que ele falou daquelas vilas de saúde que ele queria fazer aqui na capital. A senhora também participou, né, desse programa e da criação desse plano. Eu queria saber se a senhora acha que vai conseguir mesmo sair do papel durante esses 4 anos, vendo aí uma situação, né, complicada, e se vão conseguir passar por isso nesse primeiro ano para já iniciar esse plano. Como que a senhora está enxergando nesse momento? Então, a gente está no momento em que a capital ela vai sofrer algumas mudanças no cenário da saúde, né? A gente tem perspectiva de inauguração do Hospital Central, o Hospital Júlio Miller vai mudar de lugar, vai aumentar a sua capacidade de atendimento, e isso com certeza vai impactar nos planos que nós temos para Cuiabá. Pode ser que fique mais fácil executar algumas coisas, por exemplo, você citou a Vila da Saúde, que tem um outro nome no SUS, é o EMULT, onde você tem um atendimento multidisciplinar. Talvez fique mais fácil, porque a gente vai poder contar com esses hospitais de ponta, né? E a tecnologia a nosso favor para favorecer o atendimento das pessoas de uma maneira geral. Então, essas vilas da saúde, quando a gente puder implementar, não vai ser uma coisa tão complicada, porque elas vão acontecer onde já existe atendimento, né? A gente vai somar. Eu acho que a gente vai conseguir fazer isso a partir do 2º ano, talvez o 3º. O quanto a gente puder, melhor. Tem outros projetos também, né, de informatização do prontuário médico, né, do paciente ter o seu prontuário no celular. Isso aí a gente já está tentando agilizar, porque isso dá um pouco mais de controle, né? A entrega de medicamento em domicílio, a disseminação das farmácias. Eu acho que isso aí está caminhando mais rapidamente, dependendo um pouquinho de recurso financeiro, mas a gente também tem a previsão de que a União possa financiar parte desses projetos, porque eles estão previstos, isso só não estava acontecendo ainda na capital. E secretária, outra questão polêmica envolvendo a Secretaria de Saúde na gestão do antigo prefeito foi a questão dos medicamentos, né? Houve aquela descoberta de medicamentos vencidos, milhões ali de dinheiro gasto que não chegaram até os pacientes, gerou até uma CPI, né, contra o prefeito. Eu queria saber como que a senhora encontrou em relação aos medicamentos nessa uma semana que a senhora assumiu ali. Ainda existe esse problema? Já conseguiu dar uma olhada nessa questão? Não, medicamentos vencidos nós não encontramos. Nós encontramos medicamentos próximos de vencer, inclusive adquiridos fora da padronização, né? Porque a gente não pode receber medicamento com menos de 1 ano de validade. Isso nós infelizmente encontramos. Mas com a possibilidade de aquisição através de consórcio, inclusive permuta desses que estão vencendo por outros que a gente precisa. Então, existe uma forma de você driblar essa situação. O gerenciamento de medicamentos, de uma maneira geral, ele vai passar por um choque de gestão mesmo, né? E de modernidade. Isso já está sendo feito, né? A rede de distribuição de medicamentos já está sendo olhada
por pessoas com expertise, especialistas em TI. Está sendo desenhado um fluxo para esse medicamento chegar no CDMIC e ser distribuído por toda a rede até chegar na sua mão se você precisar. E eu saber que se você precisa, você realmente recebeu e está fazendo uso regular da forma como está previsto dentro do programa que você é atendido. Então, até a ponta e desde a entrada, tudo isso vai ser monitorado por pessoas que são especialistas nisso, farmacêuticos, né? Que têm como saber de maneira bem precisa aquilo que é realmente necessário. Não vão haver compras de coisas que não precisem, né? Para não comprar de mais uma coisa e de menos outra. E dessa forma a gente sabe que o desperdício não vai mais acontecer com esse monitoramento mais de perto, que não acontecia, né? Os sistemas que gerenciavam a entrada de medicamentos no CDMIC não conversavam com a ponta. Então existiam lacunas nesse trâmite do medicamento. Por isso que os problemas aconteciam. Mas isso já está identificado desde a campanha e já está sendo resolvido. Ok, agora para finalizar, secretária, a senhora mencionou, né, aí da TEASUPOS, as visitas que a senhora tem feito, e eu quero saber se a senhora tem recebido, assim, tendo essa conversa com a população, assim, qual que é o sentimento deles aí com a mudança de gestão, né? Vocês estão com uma proposta, assim, muito otimista, né, de mudança para a saúde. A senhora conseguiu conversar com algumas pessoas nesses locais, assim, para saber o sentimento delas a partir desse novo futuro aí que vem com a gestão do prefeito Abílio e com a gestão da senhora na secretaria? Olha, surpreendentemente, mesmo você estando num lugar onde as pessoas estão ali com sofrimento, ninguém está ali, né, para passear, as pessoas nos acolhem com muito afeto, né, de maneira muito afetuosa mesmo, e com muita esperança. Ficam felizes de nos ver nos lugares, né, sabendo que esse olhar está próximo, e eles têm muita esperança que as coisas melhorem. E nós também temos, né, a gente sabe os caminhos que têm que ser percorridos, a gente vai percorrer esses caminhos junto com a população, eles dão essa devolutiva para a gente, e eu acho que o clima é de muita esperança mesmo, tá? De muita otimismo com relação ao futuro. Não é só da gestão, não. A população acho que também está assim. Ótimo. Agradeço novamente, secretária, pela presença e pelos esclarecimentos aqui na entrevista. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e precisando a gente volta para fazer outros esclarecimentos. Ótimo. Tá bom?